Bendecido seja o teu santo nome. Glória a ti, Senhor. Vamos aplaudir o Pai. Pode se sentar um pouquinho, por favor. Olha para o seu vizinho com carinho e diga para ele: meu irmão, viva tranquilo, sem ansiedade. Sem ansiedade. Viva com tranquilidade, sem ansiedade. Antes de tratar desse tema, que bem poderia ser um retorno àquela série de mensagens que foi ministrada por diversas quintas-feiras aqui sobre caráter cristão. Então, essa mensagem sobre ansiedade poderia ser uma continuação daquela série sobre caráter. Antes de entrarmos no que a teologia, no que a Bíblia fala sobre esse tema, nós vamos precisar identificar alguns conceitos, e se você está anotando, vai ser muito útil fazê-lo agora. O primeiro conceito é simplesmente o que é ansiedade. O dicionário Priberan apresenta duas definições. A primeira é comoção aflitiva do espírito, e do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Então, é aquela aflição ou angústia gerada pela dúvida ou pelo medo de que algo esteja acontecendo ou possa vir a acontecer. Essa angústia, essa aflição gerada pela dúvida ou medo de que algo aconteça ou não, é a ansiedade. Essa é a primeira definição do Priberan. A segunda definição é sofrimento de quem espera o que é certo vir. Então algo vai acontecer, a pessoa sabe que irá acontecer e ela está sofrendo por antecipação. Como exemplo, nós poderíamos citar a criança que sabe que vai ganhar uma bicicleta no seu aniversário. O pai prometeu e o pai não é mentiroso, ele vai cumprir a palavra. E a criança fica ansiosa para que esse dia chegue. Ela não está ansiosa por medo ou dúvida, não é angústia no termo ruim da coisa, no aspecto ruim da coisa, mas é aquela ânsia para que o dia chegue e a bicicleta chegue. O neurologista Leandro Teles, ele é neurologista graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e fez residência médica em neurologia clínica, no Hospital das Clínicas. Ele cita dois tipos de ansiedade. Segundo Leandro Teles, neurologista, o primeiro é a ansiedade normal. É um sentimento de receio, aflição, com alterações físicas como taquicardia, aceleração do coração, dos batimentos, sudorese, dilatação de pupila, tremores, etc. Esses sintomas se autolimitam e são direcionados a uma situação específica, peculiar. São sintomas proporcionais ao risco envolvido naquela situação. Exemplo, todo mundo se sente ansioso quando chega o dia do casamento. Aquele nervosismo comum, é normal, é assim mesmo, acelera o coração, sua, né? Será que ela vai dizer sim? Será que ele vai dizer sim? Todo mundo fica ansioso quando é vítima, por exemplo, de uma tentativa de assalto. O coração acelera, dá suor, dá todas essas sensações aqui, tremor, esse receio, essa aflição, ansiosos. Para quem gosta, eu nem vou, mas para quem gosta, causa ansiedade andar de montanha-russa. Eu não ando nem em roda gigante, quanto mais em montanha. Realmente eu não ando em roda gigante. Não é força de expressão não, eu não ando em roda gigante.
Eu tenho pavor total de altura. Então, para quem anda, tem coragem de entrar na montanha-russa, causa aquele frio na barriga, né? Quando a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, quando ela vai fazer uma palestra, uma apresentação importante, é normal que haja taquicardia, sudorese, dilatação de pupila, tremor, uma certa angústia, uma certa aflição. Essa é a ansiedade normal. Na verdade, essa ansiedade normal até ajuda o ser humano, em certa medida, porque ela cria um ambiente mental apropriado para a situação que a pessoa irá enfrentar. Então a pessoa fica alerta, por exemplo, para tomadas rápidas de decisão que se façam necessárias. Essa ansiedade é até útil. Essa ansiedade normal, que fica muito próxima da segunda definição do dicionário Priberan, que eu acabei de ler, não é a ansiedade que eu vou tratar nesta mensagem. Não é sobre isso que o Espírito Santo vai nos falar. Não é sobre a ansiedade normal. Nós vamos para a primeira definição do Priberan, conforme citei aqui no início, que já é por si só negativa. E nós vamos pegar essa definição do Priberan, que já é por si só negativa, e atribuir a ela um certo agravamento. Ela vai se agravar um pouco. E aí, segundo o Leandro Teles, o neurologista da USP, citado aqui, nós teremos ansiedade, diga comigo, ansiedade patológica. Agora a gente tem um problema, a gente tem uma doença que precisa de cura. Ansiedade patológica, ela se torna doença quando passa a ser direcionada a situações comuns do dia a dia, ou quando é uma resposta absolutamente desproporcional ao risco que a pessoa vai viver. Ou ainda quando ela é uma ansiedade crônica, a pessoa sempre está com a sensação de ansiedade. Essa ansiedade patológica, ela causa uma limitação na percepção da pessoa, ela dificulta a tomada de decisões, ela causa o exato inverso da ansiedade normal. Ela pode evoluir até para um isolamento da pessoa do ambiente social. Ela é tão ansiosa que não consegue mais ficar no meio, por exemplo, de um povo cultuando na igreja. Ela afeta negativamente diversos aspectos da vida da pessoa. Ela diminui a qualidade de vida. A ansiedade patológica, diferente da ansiedade normal, é diferente por 3 elementos. Diga comigo, intensidade. Então a reação da pessoa na ansiedade patológica é desproporcional ao risco ou à situação difícil que ela irá enfrentar ou está enfrentando. Diga comigo, segundo elemento, diga comigo, desencadeantes. Aquilo que desencadeia um processo de ansiedade patológica não é algo que deveria desencadear tanta ansiedade assim. Então, por vezes, e daqui a pouco a gente vai ver 7 tipos de ansiedade patológica, por vezes isso pode ser desencadeado até por um ambiente fechado, um inseto, reações extremas ocasionadas por coisas muito pequenas. E diga comigo o terceiro elemento, diga comigo funcionalidade. A ansiedade patológica limita a ação do indivíduo no mundo. Ele fica disfuncional. Ele fica travado. Daria até para a gente confundir ansiedade com depressão. Em alguns casos, a crise depressiva, na verdade, é uma crise de ansiedade. Segunda definição, qual é o antônimo de ansiedade? O que é o inverso da ansiedade? No dicionário de antônimos, são citados, dicionário de antônimos online, são citados 34 termos que seriam o inverso de ansiedade.
Desses 34 opostos à ansiedade, eu selecionei apenas 3, porque são os que mais têm a ver com o que iremos meditar agora. Diga: despreocupação, paz, tranquilidade. A pessoa despreocupada, que não fica antecipadamente sofrendo pelas coisas, não se preocupa de algo. A pessoa em paz, a pessoa tranquila, serena, sossegada, é o inverso da pessoa ansiosa. Vamos ver 7 tipos de transtorno de ansiedade. Vamos ainda caminhando nessas definições antes de entrarmos na Bíblia, na teologia. Primeiro tipo de transtorno de ansiedade, e eu vou citar esses 7 tipos de transtorno, porque eu sei que meu Senhor Jesus, médico dos médicos, que sabe tratar sem efeitos colaterais, com os medicamentos certos a alma do homem, eu sei que meu Senhor Jesus está aqui no meio da sua igreja, pronto a curar quem sofra de quaisquer desses 7 problemas, esteja aqui neste auditório ou esteja nos assistindo pelos meios virtuais. Cristo cura ansiedade. É isso que eu estou dizendo. O médico dos médicos cura. Então, o primeiro transtorno é transtorno de ansiedade generalizada, TAG. E para a medicina é a forma mais comum de ansiedade patológica. O que acontece? A pessoa se sente em grande parte do tempo ansiosa, sempre com uma pressão, sempre ela está sentindo uma pressão, sempre aquela tensão excessiva, desproporcional aos eventos comuns do dia a dia. Ela sente, por exemplo, respiração curta, tremores, aceleração do coração, insônia. Ela não consegue se desligar, ela fica o tempo todo pensando naquilo, pensando no problema, pensando naquela coisa, é uma fixação. Pode causar irritabilidade, intolerância, e a pessoa talvez fique com uma sensação de que está sempre à flor da pele. Os nervos estão sempre à flor da pele. Sempre aquele estresse. Esses sintomas podem oscilar de intensidade durante o dia, mas boa parte dos dias ou boa parte do tempo são praticamente constantes. Então a pessoa está continuamente ansiosa. O segundo transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico, tão falada nos nossos dias. A síndrome do pânico, ela é bem característica. Ela é uma crise intensa e repentina de ansiedade. O que acontece? A pessoa fica dramaticamente, intensamente tomada e incapacitada por uma enorme ansiedade. Para a medicina isso pode surgir, entre aspas, do nada. Um episódio de crise de pânico, de síndrome do pânico, pode durar de 10 a 20 minutos, mas podem surgir crises mais longas de pânico. E eu disse para vocês que é facilmente identificável, porque os sintomas físicos da síndrome do pânico se assemelham em muito a infarto ou arritmia. Então a pessoa fica com dor no peito, com falta de ar, com formigamento nas extremidades do corpo, com tremores, com sudorese fria, com taquicardia, ela está tendo um ataque. Alguém olha para ela e diz: meu Deus, está tendo infarto. É pânico. Psiquicamente, a pessoa sente a proximidade da morte. Medo extremo, desespero e angústia. É ataque de pânico. O terceiro, ou a terceira ansiedade, ou transtorno de ansiedade, ou ansiedade patológica, é um nome estranho, mas de sentido simples.
chama-se agorafobia. Vocês podem repetir essa palavra estranha? Agorafobia é o estado patológico caracterizado pelo medo de atravessar espaços públicos, como praças, calçadões, coisas desse tipo. É uma complicação do pânico e das fobias. A pessoa que experimenta uma crise forte de ansiedade e passa a temer novas crises de ansiedade. Então, ela fica com medo de passar mal. E nesse medo de passar mal, ela acaba passando mal. É a ansiedade da ansiedade. É a agorafobia. É uma tensão antecipatória que faz com que a pessoa evite lugares onde ela possa ter dificuldade de receber ajuda, onde ela possa ter dificuldade de escapar no momento de crise. Então são aquelas pessoas que estão sempre com medo de passarem mal, de terem alguma coisa e nem vão para ambientes, para reuniões sociais, por exemplo. A agorafobia é a base da restrição social e de um isolamento progressivo. E é o agravamento das pessoas que têm pânico. Quarto, estresse pós-traumático. São sintomas de ansiedade que vêm de forma contínua ou intermitente e que ocorrem após um trauma intenso. Por exemplo, a pessoa que foi sequestrada, que sofreu uma violência, que passou por um acidente e agora fica com pavor, por exemplo, de entrar num carro. Sofreu um acidente de carro e agora não consegue mais entrar no carro. Está com crise de estresse pós-traumático. Uma característica do estresse pós-traumático são as visões. A pessoa tem vislumbres daquelas situações de medo. Ela tem aqueles flashbacks. Às vezes ela até sonha com aquelas cenas. Crise de ansiedade pós-traumática. Próximo, quinto, esse é muito comum, é o famoso TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem pensamentos obsessivos, e esses pensamentos trazem ansiedade, que só é eliminada por comportamentos compulsivos. Ela tem que, por exemplo, repetidamente lavar as mãos. Enquanto ela não lavar as mãos umas 500 vezes, ela não fica sossegada. Ela tem que conferir 1000 vezes se a porta dos fundos está fechada, se a luz está apagada. Há pessoas que têm toque de limpeza, limpam várias vezes o mesmo lugar, várias vezes ao dia. Crise de ansiedade, isso é uma forma de ansiedade, é um transtorno de ansiedade. Há pessoas, eu lembro da mensagem sobre glutonaria. Há pessoas que têm compulsão alimentar, outras têm compulsão por jogos, outras têm compulsão por compras. São desejos incontroláveis, são transtornos de ansiedade. Tem que fazer aquilo várias vezes, ainda que não faça sentido nenhum, mas só depois de fazer várias vezes aquela coisa, a alma fica em paz. Sexto, fobias específicas. Por exemplo, pessoa que tem pânico de elevador. Talvez nem tenha acontecido nada, né? Nada com ela, só a imaginação criou algo. Talvez ela viu um filme, e no filme um cabo do elevador arrebentava, caía, morria gente, aquela coisa toda. Pronto, não entra mais elevador, olha para o elevador, dá aquele calafrio, sua, dá uma sensação terrível, e vai pela escada. Pânico de lugares fechados, pânico de um bichinho, um inseto, uma tal de barata. Oh Jesus, tu és médico.
Ansiedade. E por último, ansiedade orgânica. E essa está ligada mesmo a coisas do corpo, do organismo da pessoa. Por exemplo, hipertireoidismo, medicamentos específicos que causam ansiedade, uso de drogas e outras coisas mais. Bem, vistos esses 7 tipos de transtornos da ansiedade, ou seja, a ansiedade que não é mais normal, que é patológica, que é problema, e que Jesus cura. Aleluia. A grande pergunta é: como Deus trata o tema da ansiedade? O que a Bíblia fala objetivamente sobre ansiedade? Existe na fé cristã solução para o problema da ansiedade? Pessoas que vivem sofrendo por antecipação, existe cura para isso na Bíblia? Bem, a Bíblia trata com extrema clareza do tema da ansiedade. Por exemplo, a primeira parte só do verso 25 de Provérbios 12, só a parte A, fala sobre a ansiedade patológica e diz que essa ansiedade impacta negativamente diversos aspectos da vida da pessoa. Isso em Provérbios 12, 25, parte A. Veja só, eu quero ler essa parte A em várias versões da Bíblia. A primeira delas vai ser a corrigida e revisada fiel, que diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Na tradução de Portugal, o livro, as preocupações tornam-se um peso grande no coração das pessoas. Na nova tradução da linguagem de hoje, as preocupações roubam a felicidade da gente. Na nova versão internacional, o coração ansioso deprime o homem. Li só a parte A, mas nesse mesmo verso de Provérbios, a parte B apresenta a solução do problema. A parte B fala de palavras boas, amigas, bondosas, amáveis. E antes de ler a parte B de Provérbios 12, é bom ressaltar que assim como nem todo remédio é doce, quem nunca tomou um Buscopan em gotas ou uma dipirona em gotas, né? Estava com dor e teve que tomar a dipirona em gotas. Assim como nem todo remédio é doce ao paladar, nem sempre essas palavras boas, amigas, bondosas e amáveis serão na aparência doces, mas nem por isso deixarão de ser boas, amigas, bondosas e amáveis. Estamos juntos no pensamento? Então eu quero ler a parte B de Provérbios 12, 25. Parte B diz, nas mesmas traduções, na mesma sequência. Vou ler os versos inteiros então, verso inteiro em todas as traduções citadas aqui. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. As preocupações tornam-se um peso grande no coração das pessoas. Nessas alturas, uma palavra amiga de apoio é capaz de fazer maravilhas. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Se de um lado, a ansiedade excessiva, patológica, exagerada, é paralisante, de outro, diz Provérbios 12, 25, há palavras que animam e libertam da ansiedade. Evidentemente, Deus, nosso Pai amoroso, quer ser a fonte primária, a origem de todas essas palavras curadoras. Aleluia. Há um texto que nós precisamos examinar com muita atenção, porque esse texto nos ensina como e por que lutar contra a ansiedade. Como e por quê. É o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, de 5 a 11. Mas antes de examinar esse texto, eu quero ir junto com vocês
para a história de uma jovem, uma história real. Uma jovem que chegou ao fundo do poço, tornou-se escrava do medo do futuro, ou seja, escrava da ansiedade. E ao ouvir essa história, eu peço que todos vocês, independente da idade, crianças, adolescentes, jovens e adultos, imaginem-se vivendo os dramas dessa jovem chamada Vivian. E pensando nos dramas que essa moça viveu, cuja história eu vou contar agora, eu gostaria que você imaginasse, elaborasse quais seriam as suas perspectivas de futuro. Vamos à história de Vivian. Vivian é uma moça nascida na Guiana, aqui na América do Sul, um país pobre. A população da cidadezinha onde ela nasceu era inteiramente composta de indianos, e os pais dela, como a esmagadora maioria da população daquela cidadezinha, os pais de Vivian e a população eram hindus. A cidadezinha tinha uma pequena igreja cristã, mas os moradores da cidadezinha eram advertidos a não chegarem nem perto da igreja dos crentes, porque aquele lugar era um lugar assombrado. Era isso que os líderes hindus diziam. O pai de Vivian morreu quando ela estava apenas com 1 ano e meio de idade. A mãe ficou sozinha então para cuidar de Vivian e do irmão dela mais velho. Cito as palavras da própria moça. Ela diz assim: lembro bem, muito bem, da época em que eu orava no altar do templo hindu. Eu cantava no coral hindu, olha só, e observava fielmente os feriados religiosos. Isso ajudou a preencher o vazio que eu senti depois que minha mãe partiu para os Estados Unidos quando eu tinha apenas 3 anos. O pai morreu quando ele estava com 1 ano e meio. A mãe foi embora quando ela estava com 3 anos. Imagine-se no lugar dessa menina. Continua a moça dizendo: eu sabia que ela esperava encontrar um emprego e depois levar meu irmão e eu para lá para os Estados Unidos, mas eu me sentia só sem minha mãe. Minha inspiração religiosa foi logo obscurecida pela depressão e por um vazio enorme para uma pessoa tão jovem. Depressão profunda e um medo terrível de um futuro incerto, escuro, ansioso. Vivian continua dizendo: uma estranha lembrança daqueles anos não me sai da memória. Um dia, ao caminhar pela margem de um riacho, presenciei o batismo de cristãos recém-convertidos e desejei compartilhar da alegria que eles sentiam. Quando eu tinha 10 anos, finalmente meu irmão e eu fomos morar com minha mãe em Nova York. Depois de alguns anos, parei de praticar os rituais hindus porque eles me pareciam absolutamente inúteis. Nessa época, minha vida em casa se tornou um pesadelo. De repente, minha mãe e meu irmão voltaram-se contra mim, embora eu não soubesse o motivo. Ambos agrediam-me verbalmente por causa de uma raiva contida e um conflito interno. Meu irmão chegou a me espancar e tentou me sufocar. Eu me sentia terrivelmente confusa, magoada e sozinha. Para fugir desse tormento, dos gritos e da violência física, tentei me afogar na banheira uma vez. Quando ingressei no ensino médio, descobri algo que me ajudava a esquecer o sofrimento: os rapazes. Não demorou muito para que meu irmão começasse a vigiar meus telefonemas. Ele e minha mãe chamavam-me de prostituta. Dormi com meu primeiro namorado de verdade quando tinha 16 anos. E logo em seguida fui abandonada por ele. Esse foi o início de um ciclo longo e sem esperança.
entregar-me fisicamente, na expectativa de que o rapaz fosse especial. Mas no final, eu sempre me sentia ousado. Depois de algum tempo, conta ainda a Bíblia, comecei a beber e a fumar maconha para relaxar. Uma noite, 2 amigos aproveitaram-se do meu estado, ela estava doidona, e me estupraram. Em seguida, jogaram-me numa rua deserta, de um bairro totalmente desconhecido para mim. Depois disso, eu perdi a vontade de viver, mas continuei a procurar alguém que me fizesse tudo isso. Apesar de uma vida cheia de altos e baixos, minhas notas no colégio eram boas, excelentes. Ingressei num curso especial e recebi o diploma 1 ano antes do esperado. Foi muito bom, porque eu queria matricular-me na faculdade para sair de casa. Então conheci Luiz, um rapaz encantador por quem me apaixonei perdidamente. Embora ele me tivesse posto a par de sua ficha criminal, o rapaz era da pesada, e da ligação com os Latin Kings, reis latinos, seria a tradução, né? Em minha ingenuidade, não me dei conta de que se tratava de uma quadrilha extremamente organizada, envolvida com criminosos terríveis. Apesar do amor que sentíamos um pelo outro, nosso relacionamento foi tumultuado desde o início. Sempre que rompíamos o namoro, sentia-me arrasada. Os clubes noturnos e as extravagâncias não eram suficientes para que eu me afastasse dele. Ou seja, ela estava presa àquele relacionamento. Eu fazia o possível para superar a solidão que sentia quando estávamos longe um do outro. No verão, voltei a envolver-me com o hinduísmo, dessa vez por insistência do meu irmão. Ele estava levando a religião a sério e convidou-me para praticar yoga em sua companhia. Certo dia, enquanto eu meditava, entrei numa espécie de transe e vi um rosto medonho ameaçando sufocar-me ou tomar posse de mim. Saí do transe profundamente abalado. Daí em diante eu me convenci de que a experiência fora do corpo, extracorpórea do hinduísmo, não era a resposta que eu precisava. Não muito depois disso, eu tive notícias, conta Vivian, desoladoras. Luiz e alguns amigos haviam sido presos por assassinato. Segundo ele, tinha sido um acidente, mas foi apurado que Luiz havia acionado o gatilho. Meu mundo desmoronou quando descobri que ele passaria anos atrás das grades. Foi então que escrevi um bilhete de despedida, pois planejava o suicídio, atirando-me pela janela do quarto onde dormia na faculdade. Uma amiga me convenceu a desistir antes que eu cometesse esse ato, mas a sensação de desespero me atormentava. Qual seria o futuro dessa jovem? Ir para onde? Com quem? Segura em quê? Amada pelo quê? Quanto sofrimento por antecipação, né, meus irmãos? Quanta ansiedade, quanto vazio. Um dia, uma colega me convidou para visitar uma igreja. Achando que uma cerimônia religiosa poderia me ajudar, eu aceitei o convite. Quando o pastor proferiu a mensagem, eu me dei conta de que nunca tinha ouvido falar do Jesus da Bíblia. Ninguém jamais tinha me falado do amor, nem do poder que Jesus tinha de me tirar do poço de sofrimento em que eu vivia. Sempre pensei que a religião só tratasse de tradições, cerimônias e regras para serem obedecidas. Eu não tinha ideia de que Deus era capaz de lavar a sujeira do meu pecado e enviar o Espírito Santo para habitar em mim. Quando o pastor convidou as pessoas para irem à frente, para orarem, aceitarem a Cristo, fui uma das primeiras a aceitar o convite. Meu encontro com Jesus naquele dia foi maravilhoso. Eu lhe entreguei os meus pecados, meus problemas, minha ansiedade, minha vida. Encontrei finalmente a paz que procurava e uma alegria inexplicável. Eu me senti realizada.
Isso está falando de quem é cristão. Temos algum cristão aqui? Cristão é realizado em Cristo. A depressão vai embora, o vazio vai embora, a ansiedade vai embora. Em Jesus. Senti-me realizada. Minha vida antes tão vazia e sofrida tornou-se, diz Vivian, morada de Jesus. Morada de Jesus. Agora essa jovem tinha um futuro. Agora ela possuía uma âncora para a sua vida. Não precisava ficar preocupada. Não precisava pensar em se matar. Não precisava dizer, minha vida não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Eu disse para vocês que há um texto que nós precisamos examinar com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, para compreendermos como lutar e por que lutar contra a ansiedade. Disse para vocês que é o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, de 5 a 11, para o qual nós vamos agora. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque, diga comigo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Prosseguimos no verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. O contexto de Pedro é claríssimo. Para cumprirmos nossa missão de vida e vencermos, é necessário, diz Pedro, que nós nos humilhemos diante de Deus, reconhecendo que nossas bênçãos, nossas capacidades, tudo que temos e somos vem dele. Mas diz Pedro, também é necessário que façamos uma outra coisa, que na verdade é a mesma coisa diante dos homens, ou seja, reconheçamos diante dos homens que tudo que somos, que tudo que temos, que as nossas capacidades, que as nossas bênçãos vêm de Deus. Deus não espera, diz Pedro, ser honrado por nós apenas quando nós cantamos um louvor. Deus quer ser honrado por nós diante das pessoas. Diante das vitórias nós digamos, é Deus, é o meu Deus. É Deus que me deu esse dom, é Deus que me deu essa vitória. É Deus que operou essa cura na minha vida. Tudo vem de Deus, amém? Mas se algo nos faltar, e esse é o contexto ainda, eu estou só no contexto de Pedro, 1 de Pedro 5. Mas se algo nos faltar, se algum medo ou dúvida em meio às tribulações quiserem nos abater, se o nosso coração ficar pesado com um peso chamado ansiedade, diz Pedro, só há uma coisa a fazer: lancem sobre ele. Peguem esse peso e atirem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verbo lancem aqui que Pedro utiliza é epiripsantes, que significa lançar algo sobre alguém, como por exemplo uma manta que se joga sobre um animal para selar o animal. É pegar uma capa e jogar. Quando Pedro diz, lancem sobre Deus a ansiedade de vocês, Pedro
simbolicamente está fazendo uma referência a algo que foi lançado sobre o corpo de Jesus na paixão. Capa de rei. Quando nós pensarmos, eu e você, que estamos num momento de muita ansiedade, lembremos da capa que foi lançada sobre Cristo. Aquela capa foi uma zombaria, né? Os soldados romanos puseram-na sobre o Senhor para dizer: ó, salve, rei dos judeus. Pedro diz que nós temos que lançar sobre o Senhor uma capa. Quando Cristo leva aquela capa sobre o seu corpo, Ele está levando simbolicamente as nossas angústias, porque nós estávamos sob, ou seja, debaixo do domínio de um rei opressor. Agora Ele toma sobre si essa capa de opressão do falso rei, do rei deste mundo, do príncipe deste mundo, uma capa romana, que era o poder opressor do mundo de então. Simbolicamente, Cristo está levando sobre si a capa de opressão, de ansiedade. Toda vez que eu e você quisermos ficar ansiosos, Pedro diz: lembrem-se do manto do Senhor. Ele levou sobre si o manto do rei deste mundo, o rei opressor, para ser o rei, diz a profecia de Isaías, o príncipe da nossa paz. Não pegue a capa de Jesus, Ele já levou. A capa é dele. Ele tomou sobre si as nossas ansiedades. Eu sou cristão, eu deixo com o meu Cristo a minha ansiedade, ela não é minha. Amém? Não é minha. Diga: não é minha. Olha para o seu irmão e diga: ansiedade, Cristo tomou sobre si. Pedro diz: lancem sobre ele. Lancem sobre ele. Pedro diz: toda. Ele não exclui nada. Lancem sobre ele toda ansiedade. Deem valor para a cruz. Não desprezem a cruz do Salvador de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Oh meu Deus, meu futuro. Opa, peraí. Oxe, que isso, meu irmão? Que isso? Meu Deus, o meu futuro é... Que isso? Não. Não despreze a cruz do Senhor. Ele levou sobre si as nossas dores, nossa ansiedade, nossas crises, para que a gente seja livre. Lembre-se disso. Não deixe o mundo roubar isso de você. Uma pessoa que descansa é uma pessoa irresponsável. Não, é uma pessoa de fé. Estou tranquilo. Por que você está tranquilo? Porque Jesus já levou minhas crises e já me garantiu um futuro. Estou tranquilo. Estou com Cristo. Estou em Cristo. Há um detalhe muito importante aqui, que só aparece no grego. O verbo usado para lancem está estreitamente ligado no original ao verbo humilhem-se do verso 6, o verso anterior. Eu vou ler os dois versos na sequência então. O verbo humilhem-se e o verbo lancem estão entranhavelmente ligados. Preste atenção. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos entender. A ideia que Pedro expõe aqui é a seguinte: humilhar-se na fé cristã não tem nada a ver com deixar de se amar. Deus nunca pediu para nenhum de nós: deixe de amar a si próprio. Não é isso. Ao contrário, nós precisamos inclusive amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos.
E porque nos amamos é que nós nos entregamos a Cristo e morremos com Ele. Morrer com Cristo na cruz é um ato de amor próprio, porque a nossa vida sem Cristo é morte. Morrer com Cristo é morrer para viver. Ninguém morre com Cristo para continuar morto. Eu agora estou levando a minha cruz porque eu não me amo mais. Negativo. Carrega a sua cruz quem se ama. Quem está junto comigo no pensamento, diga amém. A ideia de Pedro é a seguinte: humilhar-se na fé cristã não significa deixar de se amar, não significa deixar de se cuidar, não significa abandonar-se a si próprio, muito pelo contrário. A verdadeira humilhação, diz Pedro, compreende necessariamente uma entrega confiante e positiva de si mesmo e dos seus problemas para Deus. Quem se humilha, entrega os problemas. Isso é obrigatório. Esses verbos estão entranhavelmente unidos. Humilhai-vos, lancem sobre ele. Humilhai-vos, lancem. Humilhai-vos, lancem. Quem se humilha diante do Senhor vai lançar para ele a ansiedade. A pergunta é: baseados em que os humildes lançam sobre Deus sua ansiedade e ficam, diga comigo, despreocupados? Não, vocês estão muito michuruca. Põe a mão aqui, ó. Diga, despreocupados. Aleluia. Baseados em que os humildes lançam sobre ele toda a sua e ficam despreocupados. Pedro diz: porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. Deus se preocupa com vocês. Deus se preocupa. Oh Deus, eu estou nessa situação. Você tem todo o direito de chorar e clamar ao Senhor. Aliás, hoje não. Quinta-feira que vem a gente vai continuar esse assunto. Você deve fazer isso, mas deve chorar e clamar lembrando que Deus se preocupa com você. Não se esqueça disso. Salmo 40, verso 17, Davi diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Olha isso. Vamos falar isso juntos? Quanto a mim. Não, põe a mãozinha aqui no peito, ó. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. O Senhor preocupa-se comigo. Bom seria que a gente até fechasse os nossos olhos para dizer isso, para internalizar essa verdade e não esquecer mais. O Senhor preocupa-se contigo. Tu és o meu socorro, diz ainda esse mesmo verso, Salmo 40, verso 17, tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Deus está tão interessado, e eu vou ter que parar aqui. Deus está tão interessado no bem-estar dos seus filhos, tão interessado, que o simples fato de pararmos para orar e lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, garante para nós, diz a Bíblia, uma bênção automática. Quem parar para orar recebe automaticamente uma bênção. Qual é a bênção? A bênção, diga comigo, a bênção da paz. Quem ora e clama, em vez de ficar ansioso, quem ora, chora, se descabela diante do Senhor, em vez de sair dali ansioso, sairá, diz a Bíblia, em paz. Em paz, é promessa. Quem se abrir, quem lançar sobre ele e orar, vai ficar em paz. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, é para chorar, é para gemer, é para gritar, é para fazer aquela catarse mesmo, abrir-se diante do Senhor.
mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, agora diga assim comigo, o coração e a mente em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem se voltar para o Senhor e lançar sobre ele a ansiedade, vai ter coração e mente guardados na paz. A paz vai envolver tudo. Então, se a gente lança sobre Jesus um manto de ansiedade, simbolizado na capa que ele carregou, do rei opressor, para ser o nosso rei da paz. Se a gente lança sobre Jesus o nosso manto de ansiedade, Jesus lança sobre nossa mente e nosso coração o manto da paz. Aleluia. Eu não posso finalizar sem falar do porquê Pedro dizer: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Porque ele vai citar algo seríssimo no contexto. E eu tenho que fechar com esse algo seríssimo. Eu não posso deixar isso para quinta-feira que vem. Quem prefere, em lugar de orar, alimentar angústia e ansiedade, corre perigo, diz Pedro. Na continuação do texto, Pedro deixa muito claro porque nós temos que lutar contra a ansiedade. Você tem que guerrear contra ela. Temos que lutar contra ela. Pedro vai dizer que Satanás irá usar a ansiedade contra nós. A ansiedade nunca será bem-vinda na vida de um cristão. Nunca será bem-vinda. Na continuação, Pedro vai dizer, verso seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E Pedro aqui utiliza muito provavelmente a tática, ele cita a tática leonina de rugir, para que animais se dispersem com medo, saiam correndo, fugindo e sejam pegos em emboscadas feitas pelas leoas. É assim que os leões trabalham. Pedro diz: se vocês ficarem alimentando medo, ansiedade, vocês se tornarão presas fáceis para Satanás. Cuidado, o diabo vai brincar com a cabeça de vocês. Não alimente ansiedade, clame ao Senhor, jogue isso fora, lança sobre ele. É um trapo nojento, lança esse trapo sobre ele. Verso 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lembrem-se que você não é a única pessoa no planeta que está sofrendo. Todo mundo tem suas lutas, algumas maiores, outras menores, mas não existe ser humano sem problema. Lembra da história da Vivian? Não se entregue à ansiedade, entregue-se ao Senhor. Ele tem cuidado de você. Aleluia. Olha o verso 10. Paulo vai finalizar essa sequência nos versos 10 e 11 dizendo algo, dizendo algo belíssimo. Vamos falar juntos: o Deus de toda a graça, e vamos colocar na primeira do plural, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido, não, está muito fraco, depois de termos sofrido durante pouco tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças, nos porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Deus nos fortalecerá. Aleluia. Ore. O coração está perturbado? Ore.
não está conseguindo vencer a ansiedade sozinho, chama um irmão, pega alguém, liga para alguém, faz qualquer coisa, chama alguém para orar. A igreja é família, é para isso que a gente é corpo de Cristo. Mas não se deixe vencer pela ansiedade. Não deixe o diabo se aproveitar disso, porque ele vai se aproveitar. Uma frase do pastor Jim Cymbala: sem dúvida, o hábito de orar tem um preço, mas o preço que se paga quando se deixa de orar é muito mais alto. Sem dúvida, o hábito de orar tem um preço, mas o preço pago quando se deixa de orar é muito mais alto. O coração está perturbado? Ore. Alguém triste? Ore. Alguém em necessidade? Ore. A tribulação bateu à sua porta? Ore. Ore sozinho, ore com os irmãos, ore. Venha para o templo de segunda a sexta, certamente das 7h30 até as 11h30, e depois da 1 até as 6 na quinta-feira, de segunda a quinta, na sexta-feira até as 5. Sempre haverá alguém aqui no estúdio trabalhando. Não está conseguindo sossego em casa? Vem aqui, pega a chave do estúdio, entra no templo, vem, dobra o seu joelhinho, ora e vence a ansiedade. Porque o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Amém? Por favor, fique de pé no seu lugar.